Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Vamos pra cima, tá uma ótima terça-feira a todos. Já deixa o seu like aí, porque o John tá contando com a sua ajuda. Para quem não for inscrito e é novo aqui no canal John do Timão, já se inscreve também e vamos pra cima, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vou fazer uma perguntinha pra vocês, rapaziada. Tá calor aí? Responde aqui pro John e vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, tá? Para quem é fichado, é registrado no serviço, certo? Carteira de trabalho certinha, tá trabalhando ali. Você tem o seu saldo do FGTS guardado, certo? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Pô, John, tô aqui trabalhando, mas preciso desse dinheiro, tá? Tenho conta aí para pagar, quero fazer uma viagem, quero fazer um investimento. Não importa qual a sua necessidade, a Mais Ágil resolve de forma rápida e simples e faz a antecipação do seu FGTS, tá? Basicamente, o valor já está lá na conta, é seu, só que fica guardado para quando você sair do serviço, tá? E aí a Mais Ágil faz essa antecipação com o banco, puxa o valor, deposita na sua conta, certo? Então quem estiver interessado, entre em contato aqui, o primeiro link da descrição ou no número que apareceu aí do WhatsApp no banner. Certo, rapaziada? Vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, família, primeira atualização, tá? Muito importante aí pro torcedor corintiano. Informação do jornalista Pedro Ramiro, um dos que esteve presentes aí, né, naquela coletiva, o debate da gestão, né, com o Duílio Monteiro Alves, tá? O Pedro Ramiro trouxe a seguinte informação. No caso do Alessandro, na Arena do Grêmio, lá no domingo, que ele tentou invadir a sala do VAR, que no caso a sala do VAR só tinham equipamentos, tá? Pra quem perguntou, é isso. Pô, John, mas se a sala do VAR não tem pessoas lá, tem o quê? Só equipamentos do VAR, tá? Enfim, e aí o Alessandro tentou invadir essa sala, foi relatado na súmula e tudo mais, e a informação é a seguinte: só o Alessandro pode ser punido nesse caso, tá? A punição não viria para o Corinthians, certo? Então isso é muito positivo na minha opinião, né? O Alessandro pode pegar até 90 dias de suspensão e uma multa de até 100 mil reais, obviamente dependendo aí do julgamento e tal, toda aquela burocracia. Um ponto importante: o Alessandro só fica no Corinthians até o fim de dezembro. Então pensa que ele pega uma suspensão, sei lá, de 45 dias. De 90 dias. Não vai cumprir, tá? Não vai cumprir a pena toda, porque ele já está de saída do Corinthians, certo? Agora, a multa em valores, aí é uma outra questão, né? Aí seria uma dívida pro Alessandro, mas, mais uma vez, uma dívida pessoal dele, uma punição pessoal. Isso não se estenderia ao Corinthians. Então, a gente mantém aí uma tranquilidade maior para seguir nessa reta final, né? Não teremos essa punição sobre, não vai ter aí a presença da torcida em jogo por conta dessa atitude, né? Não, o Corinthians não terá problemas. Se isso for a julgamento e tudo mais, quem terá problema é o Alessandro, certo? Seguimos, rapaziada. Falando até sobre essa questão de punição ainda, tá? Tivemos o clássico Fla-Flu no Maracanã no sábado à noite, tá? E aí tivemos mais uma vez a presença de cantos homofóbicos nas arquibancadas, tá? Um fato que acontece aí no futebol brasileiro, que os clubes vêm tentando educar os torcedores, buscando aí essa conscientização e tudo mais. E que esse ano tivemos aí o majestoso na Neoquímica Arena, tá? Em que a torcida do Corinthians emitiu cantos homofóbicos, foi punida, certo? Foi para julgamento, o Corinthians foi punido e jogou com portões fechados contra o Vasco no Brasileirão, tá? Então houve o fato, foi relatado, Corinthians foi denunciado, foi a julgamento, foi punido.
Qual que é a surpresa nisso tudo? Que foi a única vez em que um clube foi punido por conta de homofobia. Uma punição real, tá? Normalmente era só uma multa, alguma coisa assim, ponto. No Corinthians foi uma ação efetiva, ó, vai jogar com portões fechados e ponto. E o Corinthians jogou. E aí a questão agora é a seguinte: por que que isso aconteceu agora no Fla-Flu e não tem denúncia, não tem na súmula, não tem nada? Por que que a punição foi só no jogo do Corinthians? E aí, obviamente, tá? Vou falar aqui porque muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Não estou defendendo o canto homofóbico, de jeito nenhum. O que eu estou defendendo é o critério na punição. Ocorreu em um jogo e o Corinthians foi punido, beleza. Ocorre em outro jogo, o clube tem que ser punido. Por quê? Por que que não ocorreu denúncia, punição, nada até agora, tá? Então deixa aí essa pergunta para o torcedor corintiano e seguimos com algumas novidades do nosso clube, tá? Temos aqui a estreia da nova camisa, tá? Que foi marcada já. Corinthians, no ano passado, né? No ano passado organizou a campanha chamada Manto do Corinthians, em que os torcedores iriam fazer aí alguns modelos de camisa. Ó, desenha aí a camisa que você acha que ficaria da hora pro Corinthians e tal. Vamos fazer a votação, beleza. Chegamos no modelo, certo? Que foi eleita aí. O modelo bege, né? Com as golas, com a gola preta, as mangas também da camisa, né? Em homenagem ao primeiro uniforme do Corinthians, com o símbolo antigo, né? Só o CP de Corinthians Paulista e tudo mais, beleza. E desde então esse uniforme não foi utilizado, foi só lançado, não foi utilizado, e agora temos a data de estreia, tá? Que será aí no último jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro em 2023, tá? 37ª rodada, Corinthians e Internacional. Não temos a data confirmada ainda pela CBF, tá? Mas é isso e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Difícil, né? Uma estreia de uniforme na última rodada do Campeonato Brasileiro em casa. 37ª rodada. Joga com uniforme novo, faz a última rodada e acaba a temporada. Só volta fim de janeiro e início de fevereiro. É o planejamento, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre a parte financeira, vou apresentar aqui para vocês uma situação que me deixa muito chateado, tá? Muito mesmo, mas é a realidade do Corinthians hoje. Corinthians tem uma dívida ainda da contratação do Romero, tá? Romero é jogador que vem sendo importante aí, principalmente nas últimas partidas, né? Fez alguns gols aí que deram pontos importantíssimos para o Corinthians, principalmente a vitória contra o Cuiabá e essa vitória agora contra o Grêmio, né? Beleza. E aí o torcedor pode me fazer a primeira pergunta. Ué, John, o Romero não veio de graça pro Corinthians? Sim, veio. Ele rescindiu o contrato com o São Lourenço, né? Já havia acabado, beleza. Veio de graça pro Corinthians. Ponto. E como que o Corinthians deve dinheiro da contratação do Romero? Pro próprio Romero? Não. Não. O Corinthians deve dinheiro da contratação do Romero, que foi feita em 2014. Quase 10 anos atrás. Na época, o Corinthians pegou empréstimo com o empresário Beto Rapa. Era um valor de 6 milhões. Mas o Corinthians ainda deve 11 milhões. Tá? O empresário disse que o Corinthians já pagou 6 milhões e aí a dívida virou para 11, tem mais acréscimos de honorários de advogado e não sei o quê. Na época eram 6 milhões que o Corinthians tinha que pagar pro empresário. Só que o valor era em dólar. A cotação do dólar mais do que dobrou, né? Era 2,2 na época e aí atualmente está 4,9.
E aí tem multa, correção, o Corinthians fez um parcelamento e fez outro, e fez outro. Fez um parcelamento em 2017, não pagou. Fez um parcelamento em 2019, não pagou. Fez um parcelamento em 2021, começou a pagar e parou. Então assim, cara, olha o tanto que já foi pago e mesmo assim ainda faltam 11 milhões de reais. Certo? Então um jogador que na época a gente pagaria 6 milhões de reais, agora pode chegar a 19 milhões e não está pago ainda, tá? A contratação de 2014, que ele já veio, jogou, foi campeão, saiu, rodou outros clubes, retorna de graça e o Corinthians não pagou a primeira contratação, tá? E aí, o que eu falo sobre o Duílio? Esse problema do Romero começou na gestão Mário Gobi, passou pela gestão Roberto de Andrade, passou pelo André Sanches e está passando pelo Duílio e pelo jeito não vai ser paga totalmente, tá? Não vai ser paga totalmente. Então assim, o Corinthians vem de muitos problemas, e quando a gente cita renovação e transparência na questão das eleições, meu Deus do céu, o torcedor tem que agradecer a renovação e transparência e que nunca eles admitem, temos erros, não, é sempre colocando a renovação e transparência como a salvação do clube, que se não fossem eles, o Corinthians estaria, sei lá, na Série D e jogando campeonato de várzea, tá? É uma realidade paralela que eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. A contratação de 2014 ainda não foi paga e o Romero já até voltou pro Corinthians de graça. É brincadeira, viu, rapaziada? Bom, agora falando um pouco sobre a parte política do nosso clube, tá? Muita gente me mandou aí sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido aí como Lula. Pô, John, pessoal falando sobre o Lula, as eleições do Corinthians, o que tem a ver e tal. Vou contextualizar, tá? Vou explicar aqui pra vocês. O Lula é conselheiro vitalício do Corinthians, certo? Ele recebeu esse título aí em 2003, ainda na época do Alberto do Alibe, certo? E por ser um conselheiro vitalício, enquanto ele estiver vivo, é conselheiro do Corinthians, tá? No sentido literal da palavra. Ou seja, o Lula está apto para votar nas eleições do clube dia 25 de novembro, daqui 2 semanas, sem ser nesse sábado, no próximo, tá? Então é simplesmente isso, basicamente isso e só isso. O Lula tem direito de votar nas eleições do Corinthians, tá? Não acho que ele venha para votação, tá? Assim como ele não veio aí nas últimas. Mas, pro pessoal que tava perguntando, trouxeram essa informação à tona aí nessa semana. Muita gente, pô, mas o que tem a ver é isso? A única situação é que o Lula é conselheiro do Corinthians e ele tem direito ao voto. Se ele não vier, beleza, não tem problema nenhum. Se ele vier, ele escolhe o candidato e vota, tá? Mais uma vez eu coloco aqui a minha opinião. Não acho que o Lula venha para votar nas eleições do Corinthians e quero saber a opinião de vocês, tá? Outro ponto importante, aqui não estamos entrando em juízo de valor, tá? A informação é só essa, certo? Ah, John, tenho crítica ao Lula, tenho isso, tenho aquilo. Não é a crítica ao John, tá? O John só está passando a informação. E vamos para a última notícia, rapaziada. Quem não for inscrito aí, já se inscreve no nosso canal, tá? E vamos para cima, novidade agora de mercado da bola, certo? Atualização sobre o caso do Gabriel Moscardo, né? A gente já trouxe aí recentemente um grande interesse da equipe do Barcelona. Trouxe aqui que o Chelsea fez uma proposta de 25 milhões de euros pelo atleta, que foi recusada pelo Corinthians. Chelsea fez uma nova proposta, tá? Não temos atualização ainda do valor, mas pode ser, sei lá, 27, 28, 30 milhões de euros. O Corinthians disse que só vai responder após as eleições, certo? E aí, ontem tivemos a última atualização, né? Que o Real Madrid
está interessado na contratação do volante Gabriel Moscardo. Tá? Então, além do Chelsea, que já fez as propostas, o Barcelona, que já tem conversas com o atleta, temos agora o Real Madrid, certo? Gabriel Moscardo está com 18 anos, o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do atleta, certo? Ele foi observado pelo Juni Calafate, que é um dos principais olheiros do Real Madrid, né? Inclusive que ele teve aí influência na contratação do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Endrick, tá? E aí ele indicou o nome do Gabriel Moscardo para a equipe do Real Madrid. E a situação é essa, tá? A situação é essa. Já temos 2 interessados, o Real entra forte na briga, o que o Corinthians aguarda é a proposta. Não temos ainda ideia de valores, tá? Só que o que a gente tem de conhecimento do futebol europeu é que o Real Madrid não entra nessas negociações para ficar de mememei e quais. Se o Real Madrid, se o Florentino Pérez, que é o presidente do Real, realmente quiser o Gabriel Moscardo, se eles gostarem do atleta, pô, o olheiro trouxe aqui o nome, a gente gostou, avaliou, vamos contratar? Esquece. Não tem Barcelona, não tem Chelsea, não tem conversa. Vão chegar e vão contratar, tá? Tomara que tenha uma forte concorrência do Barcelona, do Chelsea, para que esse valor suba. Quem ganha é o Corinthians, tá? E até fazendo um paralelo, tá? Dessa notícia que a gente recebe agora, que o olheiro apresentou para o Real e o pessoal gostou. Com a última declaração do Gabriel Moscardo, que ele fala o seguinte, ó, eu deixo essa questão aí de mercado da bola com o meu empresário e com os meus pais, tá? Eles falaram que falta pouco para eu terminar a temporada, falaram para eu me dedicar, ir bem, que no fim da temporada vai ter uma coisa boa para mim. A pergunta que eu faço agora pro torcedor do Corinthians é, será que essa coisa boa que os pais do Moscardo falaram, que os empresários falaram, é uma proposta do Real Madrid pro garoto? Comente aí a sua opinião, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!